No livro do Gênesis, capítulo 21, vamos estar lendo a partir do verso 28, versículo 8, melhor dizendo. Gênesis 21, versículo 8. Nós vamos estar lendo, vocês acompanham, um texto extenso, né? Mas diz assim a palavra de Deus: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse Abraão: rejeita a escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque Isaque será chamado a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, pôs-lhe às costas de Agar e deu-lhe o menino, e o despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, afastando-se, e foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu um poço de água, e indo ele, encheu a água do odre e deu de beber ao rapaz. E Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto, e se tornou frecheiro. Habitou no deserto de Parã. Sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Então, no seu lugar, por gentileza. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto pela qual nós entendemos e observamos aqui uma real sintonia, né, que vai falar sobre Sara e Agar. Nós podemos observar aqui nesses textos, nesse episódio que se repete de maneira muito verdadeira em alguns lares, né? Não obstante ao texto, vemos o conflito, né? A rivalidade em um mesmo lar, diferenças que podem ser cruciais para o convívio deles. Então Sara toma a iniciativa de rejeitar essa situação. Isso aqui é interessante porque revela e nos mostra que Abraão tinha uma promessa da parte de Deus, né, que ele haveria de ser pai. Essa promessa se cumpriu 25 anos depois que ele saiu da terra de Ur dos Caldeus em direção a uma terra que Deus havia de mostrar. Estava peregrinando uma terra, e diante desse fato nós percebemos aqui que Sara tenta ajudar Deus, né? Ali com a sua escrava egípcia chamada Agar, oferece ela para que Abraão pudesse deitar-se com ela e pudesse ter um filho, né, nos seus braços. Estava ajudando Deus numa coisa que Deus não pediu, né? Mas aí isso se tornou algo totalmente, que se tornou um pesadelo, uma dor de cabeça tremenda para aquela família, porque você há de convir que o menino de Agar já era um rapazote, né? Já tinha por volta dos seus 16, 17 anos, e aqui Isaque estava sendo desmamado. Acredita-se que ele teria a idade de 3 anos, né, que ele estava sendo desmamado. E aí Abraão resolve dar uma festa, um banquete, e de maneira que acontece aqui algo terrível, né? O irmão
por parte de pai, chamado Ismael, começa a caçoar, a rir, né? Você há de convir que isso tem muito, né, dentro das famílias, né? Principalmente em famílias onde existe a mistura, né? É pai da mãe, é irmão de pai, irmão só de mãe, não é completo, né, a irmandade, não é do mesmo ventre. E aí nós observamos que ele estava caçoando, né? E isso se soou muito mal aos olhos de Sara, que ela ficou irritada, né? Então ela não gostou daquela atitude de caçoar, de rir, de quem sabe fazer aquelas brincadeiras sem graças, né, que acontece muito dentro dos lares. E ela toma uma iniciativa pesada, né, de maneira que Abraão ficou assustado, porque o patriarca Abraão era um homem fleumático, ele era um homem tranquilo, um homem de difícil atitude de se irar, não era do comportamento sanguíneo, ele era um homem bem temperado, bem equilibrado, mas isso trouxe para ele algumas consequências. E nós observamos bem aqui que ela chega diante de Abraão e fala claramente: rejeita essa escrava e seu filho, porque eles não hão de herdar o filho dela juntamente com o nosso filho Isaque. Isaque será o herdeiro de tudo quanto temos. E Abraão ficou totalmente atordoado. A Bíblia vai expressar que ele ficou penoso, né? Isso, diante dos seus olhos, foi uma coisa ruim que aconteceu. E aí nós observamos que Deus tem que entrar em cena, e entra em cena no verso de número 12, e vai dizer algo para Abraão, né, para que ele pudesse claramente entender o que havia de ser feito. Às vezes a gente tem uma iniciativa dentro do nosso comportamento, dentro do nosso temperamento, e a gente não sabe conflitar certos atos, certas circunstâncias. Mas aprenda uma coisa interessante: esteja deixando Deus dirigir a tua vida, para que os teus propósitos, os teus objetivos, aquelas decisões que você vai tomar, sejam dirigidas por Deus, e você não vai se arrepender do que vai acontecer. É importante na vida cristã a gente ter essa sensibilidade, para que Deus possa dizer alguma coisa no momento que eu não tenho que reagir. Abraão era o líder daquela casa, era o patriarca daquela família, mas ele estava em dificuldade de fazer alguma coisa. Mas é nesse momento que a gente deve pedir a ajuda de Deus. Quantas coisas estiverem difíceis na tua casa, quantas coisas estiverem difíceis para você resolver lá no seu trabalho, aonde você tem que tomar uma decisão, eu quero dizer, consulta Deus, que Ele tem uma palavra de direção para a tua vida, Ele tem uma palavra de bênção para você. E a palavra do Senhor nos ensina que Deus falou para Abraão a seguinte palavra: não te pareça mal por causa do moço e por causa da tua serva, atende Sara em tudo o que ela te disser. Isso é interessante. Já pensou? Dentro desse contexto, nós observamos aqui que a palavra do Senhor foi algo confortante para a vida de Abraão, porque Abraão agora ele estava satisfeito, né? Porque ele estava com dificuldade de obedecer a esposa, mas agora ele tinha o conforto de Deus dizendo: obedece ela em tudo, atende aquilo que ela te disser em tudo. E a palavra do Senhor nos ensina que Deus é tão carinhoso, né? Mesmo tratando numa situação aqui em que a mulher chamada Sara fala para Abraão: rejeita essa escrava. Perceba bem, o substantivo escrava é bem pejorativo, né? Alguém ser conotado como escrava. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus vai dizer: atende a tua serva. Isso é importante, né? Deus está dizendo aqui claramente que Deus ele não entra diante da raiva do momento pela qual nós expressamos, saem algumas palavras da nossa boca que não é aquilo que é certo, mas Deus tem uma palavra de você. Alguém pode olhar para você como uma pessoa escrava, um qualquer, um menor, mas Deus olha para você e te fala: é meu servo, é meu ungido, é meu. E eu estou dizendo para ninguém estar preocupado, porque é eu que estou agindo na vida dele. A Bíblia diz que 150 anos Deus chamou o rei Ciro de meu ungido. Homem, foi profetizado que antes dele nascer, 150 anos, ele era chamado de ungido de Deus, um servo de Deus. Tem versão que vai dizer um servo ungido
de Deus. E aí eu quero te dizer nesta noite, às vezes a gente fica assim preocupado, fulano acha que eu sou um Zé qualquer, uma pessoa um qualquer, chega até a usar a expressão pejorativa, né? Um Zé Ruela. Não, entenda uma coisa, Deus tem uma posição de você, e Ele te chama por um propósito, e Ele tem uma sabedoria de dizer: você é meu servo. Isso é o que define. As pessoas podem declarar e dizer alguma coisa da tua vida, mas o que vai definir é aquilo que Deus pensa de você. E Deus pensava de Agar não como uma escrava, alguém que foi comprado com dinheiro, alguém que é subjugado dentro de uma casa, a fazer trabalho que não é remunerado, apenas pelo que come, pelo que bebe. Mas Deus não tinha um compromisso com aquela família, porque tinha uma aliança de Deus com Abraão, e essa aliança não era revogada. E é interessante que Deus, quando Ele intervém a favor de Sara, dizendo: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da serva, e atende Sara em tudo que ela te disser, porque Deus estava dizendo para Abraão: em Isaque será chamado a tua descendência. Perceba bem, as promessas de Deus vão se cumprir através da semente miraculosa de Isaque, não através da semente natural, porque a Bíblia fala o confronto, né, entre Agar e Sara, entre Ismael e Isaque, porque um é filho das coisas naturais, o outro é do sobrenatural. E Deus tinha um compromisso com Abraão, com Sara, porque a semente em Isaque era uma semente milagrosa, porque a Bíblia vai dizer, e a palavra do Senhor vai atestar, e o próprio livro do Gênesis vai dizer: quando Sara perdeu o costume da mulher, quando Abraão já estava amortecido na idade, Deus revigorou, e das entranhas desses dois Deus fez nascer Isaque, ao ponto que quando Abraão recebe a visita de Deus no capítulo 17 do livro do Gênesis, Deus aparece a Abraão e fala assim: eu sou o El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, porque em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então Deus tinha um compromisso com esse patriarca, de maneira que Deus estava dizendo: em Isaque será chamado a tua descendência. Para corroborar o nosso propósito, te convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 9, verso de número 7 e 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso 7, que diz assim: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas por serem em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Isso é importante, né? O texto corrobora, o texto atesta que em Isaque será chamado a sua descendência. Então nós observamos que Deus é um Deus que cumpre promessa, e Ele cumpre etapa, né? Ele está dizendo: para existir uma descendência, tem alguém que é o pai, tem alguém que é o filho, tem alguém que é o neto, e aí vai perpetuando, né? Deus vai dizendo assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Então a promessa estava passando, o legado de patriarca era para Isaque. Então Isaque era o descendente que haveria de herdar, porque ele foi um milagre de Deus na vida desse casal. Então nós observamos aqui dentro desse texto que mesmo diante de um momento difícil na vida do patriarca, Deus manda ele atender a sua esposa Sara em tudo que ela disser, porque através de Isaque será chamada a descendência. Mas Deus aqui tem um propósito definido, né? Mas ele fala para Abraão: mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu. Existem coisas na nossa vida que Deus abençoa porque você tem vida com Deus. Existem coisas que Deus quer fazer na tua casa, não é porque alguém lá merece, não, é por causa de você, que Deus tem uma promessa na tua vida. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e observa assim, alguns tratamentos, eu já vi muito acontecer, né, de principalmente marido
que não era bom para a esposa, que maltratava, que impedia ela de ir para a igreja, que traía ela e tantas outras coisas mais. Mas a mulher estava lá num ciclo de oração orando, estava apresentando, estava na casa de Deus, e Deus estava dizendo: ó, eu vou salvar aquele perdido, vou tirar ele daquele lugar por causa de ti, por amor de você. As promessas de Deus na nossa vida, que Ele faz acontecer, é por causa de você. Deus falou para Abraão: ó, por causa de ti, eu vou fazer de Ismael uma grande nação. Ele vai ser uma grande nação também, porque eu te amo, Abraão. Você entende que Deus também te ama? Que existem coisas que não estão na agenda de Deus, mas Ele vai fazer por causa de você, porque você é amado dEle, porque Ele cuida dos seus propósitos. Às vezes você está dizendo assim: ó, será que esse camarada nunca vai se converter? Será que esse esposo meu nunca vai se acertar com Deus? Essa esposa, esse filho perdido? Eu quero te dizer, Deus está trabalhando na história tua, e você tem que perseverar, você tem que entregar na mão de Deus. É Deus que realiza a obra, é Deus que faz a coisa acontecer. Por vezes nós queremos segurar, proteger, impedir, mas eu quero te dizer, descansa nas mãos do Senhor, entrega tudo nas mãos do Senhor, confia nele, Ele vai fazer. A palavra do Senhor foi bem clara, porque Abraão, ele sentiu, foi penoso aos seus olhos de ver aquela cena, né? De pegar uma mochila com pão, um odre de água e colocar nas costas daquele menino, entregar o menino para a mãe e falar: pode ir. E a Bíblia diz que eles foram errantes pelo caminho. Isso quer dizer que é um caminho que não tinha definido. Quando você sai de um lugar e vai para um lugar que tem garantia: eu estou saindo daqui, estou indo para tal lugar. Estou indo de Goiás para São Paulo, estou indo de São Paulo para Rio de Janeiro, tenho localização e endereço garantido. Mas a Bíblia vai dizer que ela saiu andando errante pelo deserto de Betseba. Isso é interessante. Às vezes nós não temos uma definição de como é você olhar para uma situação dessa e ver uma pessoa que você gosta sendo despachada assim, desse modelo, com esse jeito, com essa situação, um conflito familiar, né? Porque estava tendo intriga, estava tendo zombaria, estava tendo risos desnecessários, estava tendo conflito ali dentro do lar, e Deus não agrada desses ambientes. Então Deus está apartando coisas, Deus está tirando coisas da vida de Abraão para que ele pudesse ter uma vida mais tranquila, mais abençoada. Às vezes a gente fica meio temeroso, meio triste, porque algumas coisas vão e estão indo, e a gente está perguntando: mas por quê? Será por causa de mim? Será por causa de alguma situação? Não, é Deus que está dando uma oportunidade de você estar mais perto dEle, porque você há de contemplar o trabalhar de Deus de maneira muito afirmativa na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus aqui, quando Ele levanta e direciona Abraão no sentido que ele tem que deixar a esposa dele atentar e ser diretiva naquela ordem, ele tinha que confiar que Deus ia cuidar daquela serva, ia cuidar daquele filho que estava sendo levado para fora da sua casa, de longe da sua tenda. E é interessante que Agar e o menino saem errante, despediu-se do patriarca Abraão e foi andando errante pelo deserto de Betseba. E é interessante que, como na vida a provisão acaba, né? É algo natural e normal. Nós observamos dentro desse propósito, dentro dessa atitude, que diante desse momento que as coisas aqui acabam no verso 15, o patriarca já estava longe, que era um homem rico, tinha de tudo, né, na sua mesa, ele era um homem poderoso, respeitado, mas o seu filho estava agora a cuidado de uma mulher que não tinha mais marido, que não tinha mais recurso, que o que tinha na mão tinha acabado. E nós percebemos aqui pelo texto que então as coisas começaram a ir de mal a pior, porque há momentos na vida também que as coisas estão indo para uma situação que pede o controle, e aquela mãe perdeu o controle daquela situação, andando errante pelo deserto. Ela chega num lugar onde ela está procurando água e não acha. É sabido de todos que no deserto a água é escassa, né?
Quem tem uma garrafa de água tem uma coisa muito valiosa. Não adianta ter dinheiro no bolso, não adianta ter prata, ter ouro, se não tem água para beber no momento mais terrível do calor. E aquela mulher então coloca o menino num arbusto, uma pequena plantação ali para ficar debaixo da sombra, e ele começa a chorar. Ela não aguenta o choro, fica longe dele um tiro de uma flecha, né? Aí você tem uma noção, né? Porque jogar uma pedra, né? Que é a distância para poder não ouvir. Mas você há de convir comigo diante desse propósito. Existem coisas que incomodam, né? O choro de uma criança querendo alguma coisa. A maioria de vocês aqui já tiveram a experiência de, pelo menos, de cuidar dos seus filhos, né? Eu vou dizer dos seus filhos, né? Que é o natural e o normal da vida. E aí pode ser uma casa de 3 e 4, mas o menino está chorando num ponto, você está escutando do outro, né? Isso é terrível, né? É algo assustador. E aquela dor não para, aquele choro não incomoda, não sabe se é fome, se é dor, se é isso, se é aquilo. E aí você fica perturbado. Essa mulher ficou perturbada. Ela se retirou ao tiro de uma flecha, ficou bastante longe para poder não ouvir o choro do menino, e esperava a morte naquela situação. Você há de convir comigo, né, que isso acontece muito, né, porque nós observamos que existem famílias que são totalmente desestruturadas. As moças são mães novas, despreparadas para a vida, acha que é bonito, já está grávida e tem um menininho, mas na hora que vem a dor, a luta, as doenças, as enfermidades, o choro, ela já fica mais temerosa, né? Já pensa bem, e entende o porquê, né? Porque você há de convir comigo que o choro de um menino incomoda. O choro de um menino, ele traz um despertamento de quem está vivo. O que eu faço? Eu converso com ele, ele não me responde. Eu falo, está querendo isso, ele não quer, e só chorando. Não é assim? Então nós percebemos aqui que o desespero foi grande. E aí, ao ponto dela dizer: não o verei morrer, vou deixar aqui, vou ficar longe. É doloroso, né? Você saber, não tem nada que faz esse menino calar a boca, não tem nada que faz ele ficar calado. Então eu vou ficar longe para não ver ele morrer. Isso é importante a gente observar, né? O choro pode trazer um desespero, ele pode trazer uma angústia, ele pode trazer algo terrível na nossa mentalidade, que nós pensamos, não tem jeito. Mas nós observamos que Deus, quando Ele falou, Ele cumpre. Ele diz para Abraão lá, eu vou cuidar, ele vai ser uma grande nação, ele não vai morrer. E aí nós observamos que lá do céu, a palavra do Senhor nos ensina que um anjo grita: Agar, Agar. E aí ela leva um susto, né? Não temas, porque Deus ouviu o choro do menino, porque tinha o DNA da promessa, era filho de Abraão. Eu quero te dizer, no momento mais agudo da tua vida, no momento mais difícil do seu viver, é preciso você perceber uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, e Ele quer que eu e você não se desespere. E aí, ele, ao conversar com aquela mulher, ela percebe e ouve algo sobrenatural, algo incomum naquele deserto, porque não tinha ninguém. Ela então ouve a voz do anjo do Senhor, e ele fala para ela: ergue, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele uma grande nação, um grande povo. Deus agora estava confirmando na mãe, porque Deus tinha um compromisso com o patriarca. Agora Deus estava revelando para a mãe: não desespera das dores da vida, não fica preocupada com o que há de suceder ao menino, porque ele será grande, ele não vai morrer debaixo dessa árvore, ele não vai morrer aqui de braço cruzado. Quantas vezes a gente deita na cama, fala: daqui eu não levanto mais, só sou para o caixão. Mas eu venho aqui nessa noite dizer: espera no Senhor, porque Ele vai te tirar dessa situação que você está vivendo, dessa circunstância que você está atravessando, desse momento que você está passando. A palavra do Senhor é bem clara, né? Ao dizer: levanta, porque eu farei dele um grande povo. E aquela mulher, abrindo Deus, os olhos dela, ela viu diante dela o que estava ali, ela não enxergava, porque no momento da dor a gente fica cego, no momento do desespero a gente não consegue enxergar nada.
No momento da dor, a gente não consegue ver um centímetro além diante de nós, mas aquela mulher, quando o anjo falou, ó, abre os olhos, e ela abriu seus olhos, e a palavra do Senhor nos ensina que ela viu um poço de água, e ela foi lá e deu de beber para o rapaz, acalmou, trouxe paz para aquele coração pequeno daquele jovem que estava em desespero. Ele acalmou, e ela foi lá e encheu aquele odre de água. Isso quer dizer, Deus fez manancial brotar no deserto para cuidar de alguém. E eu quero aqui te dizer nesta noite e profetizar na tua vida, no momento da angústia que você está passando, Deus vai brotar coisas extraordinárias na tua vida, diante de você, que você não está vendo, não está enxergando, mas você vai contemplar, ó, é somente Deus que pode fazer, e Ele faz. E a Bíblia nos ensina claramente que depois daquele menino estar saciado, depois daquele menino ter bebido daquele poço de água, a Bíblia vai contemplar algo interessante, né? Algo forte, algo importante acontece na vida daquele menino. Sabe o que é? Ele não morreu depois de beber da água, ele cresceu. Deus estava com aquele rapaz. Depois da luta, a gente percebe Deus está conosco. Às vezes Deus permite circunstâncias acontecer na tua vida, é para você abrir os olhos e dizer, ó, Deus está comigo. Às vezes a gente se sente tão sozinho, tão desanimado, tão cabeça para baixo, tão desmotivado, que precisa acontecer um rebuliço ao teu redor, para que você entenda, ó, Deus nunca te abandonou, Deus esteve com você do começo, do meio e do fim, e estará todos os dias da sua vida. E a Bíblia diz que Deus estava com o rapaz que cresceu. E eu quero te dizer nesta noite, o tempo da gente estar com Deus não é porque Deus me livrou de umas circunstâncias adversas que eu estou passando, não, é porque eu cresci na presença de Deus, eu continuo na presença do Senhor. Eu ceiei domingo, participei de um culto abençoado da ceia, mas eu estou aqui terça-feira porque eu quero crescer na presença de Deus, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero avançar para frente, eu quero entender que a minha vida vai melhorar de maneira positiva, de maneira operosa, de maneira graciosa, porque Deus está com você em meio à luta que você está passando. Ele conhece as dificuldades que você vive no viver diário da tua vida. Alguém talvez não sabe pontuar aquilo que está doendo, aquilo que está machucando, aquilo que está fazendo sangrar, aquilo que está fazendo você chorar, aquilo que está fazendo você ficar calado. Mas eu venho aqui nesta noite como profeta de Deus, liberar uma palavra sobre a tua vida. Continue no objetivo de estar com Deus. Estar com Deus é estar na presença dEle. Ele sabe aonde você está. E a Bíblia diz que esse menino cresceu e habitou no deserto. Perceba bem, o lugar que ele temia, o lugar de solidão, o lugar de não ter, quem sabe, uma vaca para ver, um cabrito. A Bíblia diz que ele cresceu naquele lugar, se tornou frecheiro, habitou no deserto de Parã, e a Bíblia diz que ele casou e ele promoveu uma descendência, pela qual existe até hoje nos dias atuais. A Arábia Saudita, os árabes são todos descendentes de Ismael, que são descendentes de Abraão. Sabe por quê? Deus, quando promete, Ele cumpre. Ele fala, ele será um grande povo. E eu quero te dizer nesta noite, Deus tem promessa na tua vida, Deus tem promessa na tua história, Deus tem promessa no teu ministério, Deus tem promessa no teu casamento, Deus tem promessa na sua vida profissional. Você tem promessa de Deus, então não desista, cresça nesse deserto, atravesse esse deserto, nem que seja chorando, nem que seja para ver anjo de Deus, o sobrenatural. Deus vai falar com você, Deus vai aparecer para você, Deus vai se revelar na tua vida e vai dizer, ó, não temas, olha, eu estou na tua vida, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, eu vou fazer coisas extraordinárias acontecer. Sabe por quê? Porque você se tornou uma pessoa que ouviu e obedeceu o meu chamado. Então nesta noite é tempo da gente refletir uma coisa importante para a nossa vida, que nós possamos crescer
na presença de Deus. A gente, quando está passando alguma dificuldade na vida, está no deserto, a gente acha que tem que sair correndo, né? Que atravessa esse deserto voando, porque não é lugar de cristão. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus ficou 45 anos no deserto. A Bíblia diz que Ismael e Agar viu a face de Deus no deserto. A Bíblia diz que João Batista, ele pregava no deserto. E aí você há de convir comigo, né? Em vez de ir para um lugar debaixo de uma árvore, ir para um templo, o povo ia lá para o deserto ouvir João Batista. Às vezes você está dizendo assim: pastor, eu estou num deserto de luta, de sofrimento. Pastor, estou sofrendo, estou tendo uma provação. Lá em casa você não sabe a luta que eu estou vivendo, a dificuldade que eu estou enfrentando. Mas eu venho aqui nessa noite dizer: Deus vai te crescer nesse lugar. Deus vai fazer você vencer nesse deserto. Você vai alcançar a bênção de Deus e vai saber habitar no deserto. Já pensou? Um lugar que não é para habitar, um lugar que não é para morar, um lugar que não é para a gente viver. A gente passa de passagem. Se a gente puder passar de carro traçado nas 4 rodas, com ar-condicionado, com bastante gasolina, a gente vai passar ainda achando ruim. Mas a Bíblia diz que é para a gente observar que Ismael habitou no deserto e se tornou um campeão, um lutador, um guerreiro. Mas por quê? Porque Deus estava com ele. O deserto só é vencido se Deus estiver na tua vida. Então entenda uma coisa importante: esteja tendo a presença de Deus na tua vida e cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. É importante quando nós entendemos esse fator beneficiador para a nossa vida, porque a Bíblia afirma, para a gente finalizar, Deus estava com o rapaz. Qual é a tua dificuldade aqui nesta noite? Talvez a gente vai ter uma facilidade de dizer, ou a gente vai esconder, dizendo: pastor, eu não vou falar não, é meio vergonhoso, deixa para Deus falar, deixa para Deus resolver. Mas eu quero te dizer nesta noite, no meio do momento que acabar a provisão, você pode até entrar em desespero, porque existem notícias que elas trazem para nós alguma dificuldade de a gente aceitar e assimilar. Qual foi a dificuldade aqui de Agar em relação ao filho? Acabou a água, acabou a provisão, e ela viu o menino chorar e se retirou da presença dele para não ouvir, porque aqueles choros deveriam cortar ela por dentro. Porque quando alguém te pede uma coisa que você não dá conta de dar para ela, a gente se sente impotente, ainda mais um pai, né? A Bíblia vai dizer: se um pai, tendo um filho, e esse filho pede pão, ele não dá pedra. Pede carne, ele dá peixe, não dá escorpião. E assim Deus está dizendo: é Deus que é muito melhor do que nós. Porque a gente é mau e dá coisa boa, imagina Deus que é bom. Jesus está dizendo. Então é importante desse objetivo a gente perceber que Deus aqui estava ensinando aquele menino, preparando ele no deserto para que ele pudesse ser vencedor. Deus está te preparando no deserto da vida, deserto esse que você vai ser vencedor. Você vai vencer nesse lugar que você está. Passou, as coisas estão ruins, eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra porque lá está melhor. O deserto é um só para você. Não é o lugar de você sair achando, migrando, indo para lugares para você achar que vai ser satisfeita a sua vontade. Não, tenha um propósito na tua vida. Deus, cumpra a tua vontade na minha vida. Fala comigo segundo conforme tu queres. Eu quero agradar de ti. Deus foi lá, visitou Agar no desespero, e o menino chorando, e não arrancou eles do deserto e levou eles para um oásis. Pelo contrário, Deus brotou água naquele lugar, Deus cuidou deles naquele lugar, eles viveram naquele lugar. O rapaz tinha a presença de Deus, cresceu naquele lugar e se tornou um vencedor naquele lugar. Deus te chamou para vencer nesta causa, Deus te chamou para você ser um vencedor nesta
nesta situação que você se encontra. Às vezes você está dizendo assim: está difícil demais, só eu que sou crente lá em casa, a minha companheira não me ajuda, o meu companheiro não está nem aí, meus filhos estão por aí, não sei aonde. Mas eu quero te dizer nesta noite, baseado nesta palavra: continua neste lugar. Deus vai te tornar uma mulher de Deus, Deus vai te tornar um homem de Deus, Deus vai fazer de você um vencedor para a glória e o louvor e a adoração ao nome dele, porque você não vai desistir. Às vezes nós achamos assim: a vitória está dessa maneira. Não, está em você permanecer aonde Deus te chamou. Continua no propósito, habita na onde Deus te colocou, aceita aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Entenda que Deus está falando com você nesta noite, para você dizer: habita é sossegar, descansa, não fica preocupado, o que será de mim no amanhã? O amanhã é para você entender uma coisa: eu vou tornar aquilo que você não é, eu vou fazer o que não existe na tua vida, e todos vão contemplar, porque deste lugar vai sair vencedor, vai sair campeão, vai sair homem honrado, mulher honrada. Sabe por quê? Porque Deus está com você nesse lugar. É importante, é necessário para a nossa vida, quando nós entendemos que o desespero não nos levará a lugar nenhum, mas quando a gente coloca a nossa vida no altar: Senhor, estou aqui na tua presença, tenha misericórdia de mim, ó Pai, estenda tuas mãos santas, me direciona, que não sejam os meus passos, mas seja a confirmação dos meus passos perante o Senhor, para que eu tenha um bom êxito na minha vida. Eu quero te dizer nesta noite, que você venha a alcançar os sonhos de Deus, que você possa contemplar a presença de Deus na tua vida. Às vezes você teve um dia anormal, um dia quente, um dia de muitas preocupações, um dia de muita coisa assim que te deixa meio que inerte, não há reação, não há o que fazer. Mas eu quero te dizer: Deus está lá de cima olhando para você. Pode ter certeza que vai bradar algo lá de cima, vai você ouvir a voz dele falando: ó, ei, levanta a cabeça, abre os olhos, olha aí provisão chegando na tua vida, olha o que você está pedindo sendo algo feito, acontecendo sobre você, porque Deus é maior para a nossa vida. E nós estamos aqui nesta noite, baseando a nossa vida no objetivo maior, que é entender: nós somos filhos da promessa. Não importa a tua história, não importa a maneira como você veio parar na igreja, não importa a maneira como você está aqui, não importa como você veio convidado por alguém, por vontade própria, por desejo pessoal. O importante é que Deus te colocou aqui e Ele fez uma promessa: eu vou cuidar de ti. Aonde tu fores, eu serei o teu Deus. Aonde tu estiveres, eu estarei contigo. Aonde tu dormir, estarei eu ali de vigia e sentinela, cuidando da tua vida, porque eu sou Deus de causa, e não de causa vencida, que você vai se tornar um vencedor, não um Deus que está ausente, alheio àquilo que você está passando. Então nesta noite eu te convido você a depender mais desse Deus e crescer na graça, no conhecimento, valorizando a oportunidade de ser abençoado por Deus, porque a palavra dele é perfeita e há de nos abençoar grandemente nesta noite. Amém?